Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês, os protegendo, os guardando e livrando de todo o mal, de toda a perseguição. Amém? Meus irmãos, vou conversar um pouquinho com vocês hoje relacionado a Provérbios, tá bom? O texto de Provérbios capítulo 5. Eu já estou aqui de posse da minha Bíblia. Como eu sempre digo, né? Espero que vocês também estejam de posse da Bíblia de vocês para melhor acompanhar, né? E os instruírem ao entendimento e ao conhecimento. Então, meus amados irmãos, eu desejo que o Espírito Santo derrame sobre vocês aí o entendimento, né? E o discernimento da leitura, para que vocês venham a absolvê-la da melhor maneira possível. Amém? E vamos iniciar a leitura. Filho meu, presta deveras atenção à minha sabedoria e inclina teus ouvidos aos meus discernimentos, para guardar os raciocínios e resguardem os teus lábios o próprio conhecimento. Então, meus irmãos, como diz aqui na leitura, né, que nós devemos, né, prestar muita atenção à sabedoria, né, que Deus nos dá, que Deus nos envia, né, e inclinarmos e direcionarmos os nossos ouvidos ao discernimento dele. E guardarmos, né, os raciocínios. Por quê, meus irmãos? Porque muitas são as formas que o inimigo coloca sobre o nosso dia, sobre o nosso caminho, né? De perdição, de tentação, né? Então nós devemos nos atentarmos a isso, prestarmos sempre atenção, assim como é o foco dos meus vídeos, né? Que aqui eu os faço e leio para vocês, para aumentar o campo de conhecimento. E com esse aumento no campo de conhecimento, né, e de sabedoria, nós venhamos cada vez mais, né, estarmos aptos e prontos para nos livrarmos de todas as armadilhas que o inimigo com certeza irá tentar colocar sobre o nosso caminho, não é verdade? E continuando a leitura, né? Pois os lábios de uma mulher estranha estão gotejando como favos de mel, e seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o efeito posterior dela é tão amargo como o absinto, e tão afiado como uma espada de 2 gumes. Então, meus irmãos, vocês veem que aqui está nos instruindo, né, a tomar cuidado com os lábios de uma mulher estranha. Quando estamos falando de mulher estranha, né, passa pela nossa cabeça a seguinte questão: quantos relacionamentos que estavam bem, que eram felizes, né, que existia amor, existia companheirismo, né?
passaram a se destruir a partir do momento em que os lábios de uma mulher estranha, né, assim como diz aqui nas Escrituras, gotejando como favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então, quantos relacionamentos já não foram a ruínas, né? Já não se perderam, já se acabaram? Pelo simples fato de nós não nos atentarmos a esta mensagem. Por isso que eu sempre digo, e sempre faço isso, né? Que é ler, que é buscar o entendimento, que é buscar a palavra de Deus, para que venhamos a saber, né? Nos livrarmos em uma destas inúmeras sensações, né? Fatos que venham nos desviar, nos tirar o foco. E aqui estamos falando, né? De os lábios de uma mulher estranha. Porque nós vivemos em uma sociedade, né, em um mundo, em que o foco principal, que o inimigo mais tem agido, mais tem poder, é através da manipulação com a mulher. Não é verdade? Porque o homem, quando ele não é sábio, quando ele não tem entendimento, fácil ele cai nesta tentação, né? Nesse luxo que o inimigo coloca sobre sua frente. Aí venhamos a cometer um pecado, né? Um pecado. Então nós devemos nos atentar a isso. Porque como aqui diz na leitura, né? Mas o efeito posterior dela é tão amargo como o absinto. Por que é tão amargo? Porque depois que a ficha cai, depois que venhamos a cometer o deslize, a falha, é que viemos a dar conta da besteira que fizemos, né? Da besteira que fizemos, de o que nós perdemos, porque nós só damos valor nas coisas importantes quando nós as perdemos, não é verdade? E continuando a leitura, e tão afiado como uma espada de 2 gumes. Então, quando o assunto aqui mencionado, né, a mulher estranha, e em que diz espada de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes é aquela espada que ela corta dos 2 lados. Quando a gente usa o termo que corta dos 2 lados, é que ela tem o poder dobrado de estrago, né? Então, aqui nos diz o quão grande é o estrago que isso pode ocorrer na vida de todos nós. Aqui estamos falando de mulher, mas podemos também tirar uma base, uma reflexão em colocar um homem. Isso também serve para a mulher. Da mesma forma que existem mulheres, né, que manipulam, que estragam um relacionamento, também existem homens que de alguma forma também manipulam, também estragam um relacionamento. Por isso que ambos, né, tanto o homem quanto a mulher, deve estar sempre atento e vigiando aos primeiros sinais que isso venha acontecer, para que venhamos conseguir a nos livrarmos destas armadilhas, destas tentações. Amém? E continuando a leitura, seus pés descem à morte, mesmo os passos dela firmam-se no próprio céu.
Ela não contempla a vereda da vida. Seus trilhos seguiram errantes. Ela nem sabe para onde. Portanto, agora, ó filhos, escutai-me, e não vos desvieis das declarações da minha boca. Então, aqui, quem está nos dizendo, meus irmãos, é o nosso Jeová, é o nosso Deus. Por isso que no começo da leitura, ela nos diz assim, ó: Filho meu, presta deveras atenção à minha sabedoria. Então, desde o começo, Deus ele já vem orientando, já vem ensinando aos seus filhos que aqui o temem e aqui o seguem, para que venhamos a fazer o que é correto e não deixemos nos cair em tentação. Guarda teu caminho longe dela e não te chegues à entrada de sua casa, para que não des a tua dignidade a outros, nem os teus anos ao que é cruel, para que os estranhos não se fartem com o teu poder, nem as coisas que obtiveste com dor fiquem na casa de um estrangeiro. O que seria aqui? Tudo que venhamos a obter, né, com a nossa dor, é o nosso trabalho, é a nossa luta, né? Vamos dar um exemplo disso, irmãos e irmãs. Uma pessoa que trabalha arduamente, trabalha o mês inteiro, e de repente ela vai num local de prostituição, e ali ela deixa todo o dinheiro que ela ganhou com o seu trabalho, com o seu suor, deixa toda a sua luta. Por isso que na Bíblia menciona toda a dor, né? Para que pessoas que nem sequer imaginam a luta, o trabalho que você teve para herdar, para conseguir aquele dinheiro do seu trabalho. Aí você pega toda a sua riqueza e acaba deixando na mão de um estrangeiro, na mão de uma estrangeira. Ali, depois disso, se vêm as preocupações, os aborrecimentos, né? Por isso que não vale a pena perdermos toda a nossa riqueza e, acima de tudo, a nossa salvação por um momento de prazer. Porque muitos, né, às vezes levam um bom tempo para conseguir algo, e dentro de alguns momentos de prazer você perde tudo, inclusive a sua alma. Não é verdade? E continuando a leitura, nem tenhas de gemer do teu futuro, quando tua carne e teu organismo chegarem ao fim. E terás de dizer: quanto odiei a disciplina e desrespeitou meu coração até mesmo a repreensão. E não escutei a voz dos meus instrutores, e não inclinei meu ouvido aos meus mestres. Vim a estar facilmente em toda sorte de maldade, no meio da congregação e da assembleia. Então vocês veem, meus irmãos, como eu já venho mencionando, né, em outros vídeos, que a leitura do livro de Provérbios, ela é muito importante. Ela é muito rica em instrução, em ensinamento, muito rica. E a gente não deve apenas ler uma ou duas vezes, nós devemos estar lendo constantemente. Porque nós só absorvemos conhecimento quando prevalecemos em cima
do estudo, em cima do conhecimento, não é verdade? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é que vocês se atentem a isso. Pois aqui mencionou uma das milhares coisas, né, que existe, que pode roubar a sua paz, que pode roubar a sua fé, que pode roubar o seu suor de trabalho, né? Pode roubar a sua dignidade, a sua sinceridade. São inúmeros os caminhos que isso pode vir a causar. E lembrando vocês que vivemos em um mundo em que o desejo carnal fala muito, muito alto. Fala tão alto que muitos de nós, seres humanos, muitas vezes trocamos certo pelo duvidoso. Muitas vezes jogamos fora algo valioso, algo importante que Deus nos deu, a troco de nada, a troco de um momento de prazer. Então nós devemos nos atentar a isso. Quando batalhamos por algo, quando lutamos por algo, e que damos muito valor àquilo, porque ninguém batalha por coisa banal. Nós batalhamos porque achamos que pelo que nós estamos lutando é algo importante. E se batalhamos por algo importante, nós não devemos abrir mão da nossa luta, da nossa batalha por coisas banais. Temos que aprender a valorizar isso. Então que essa leitura de hoje venha te inspirar, venha te motivar a isso. A você ter uma reflexão de que tudo que venhamos a lutar, que seja para sempre, e não para que venha se acabar em um momento qualquer. Amém? Meus irmãos, obrigado para quem acompanhou este meu vídeo, tá bom? Para quem está vendo pela primeira vez, eu também quero agradecer. Seja bem-vindo aí ao meu canal, do qual o intuito é nós conversarmos e falarmos das palavras, das escrituras inspiradas por Deus. E também através dessas leituras que venhamos a adquirir conhecimento, sabedoria e nos alimentemos cada vez mais a nossa fé e buscamos a nossa salvação em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenham uma boa tarde e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, os proteja e os guarde. E até o próximo vídeo. Amém?